Quem faz uma política antissemita, neonazista, é a esquerda brasileira e no mundo inteiro. Esse tipo de política antissemita que se assemelha ao antissemitismo nazista que matou 6 milhões de judeus é coisa de você e do governo federal, que é publicamente chamado de antissemita. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mais um vídeo! Que demais! Quem é vivo sempre aparece, né, pessoal? Vocês devem lembrar do mendigo virtual, o cara que vai em podcast com amiguinho para poder defender a tomada armada do país e depois falar que não é autoritário. Vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer pra uma coisa pra além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Gente, é perigosa. Olha, o cara cortou o cabelo, cortou a barba, tirou o boné, colocou um óculos e ainda consegue continuar feio. Então, pessoal, o mesmo mendigo virtual que há um tempo atrás xingou minha mãe, xingou vocês que assistem aqui o canal e que se fez de vítima, querendo dizer que eu fui racista com ele, ele foi nesse podcast aqui, Três Irmãos, que eu nem sei por que é Três Irmãos, porque eu sempre vejo esse rapaz aqui, o Roberto, e sempre vejo esse outro rapaz aqui, ó, que parece o barril do Chaves. Então, o mendigo virtual foi nesse podcast Três Irmãos e ele debateu com Adrilles e passou pano, acredite se quiser, para o grupo terrorista Hamas. O grupo que matou bebês, matou mulheres indefesas, matou idosos, abusou de mulheres, tudo isso sendo gravado ao vivo para alguns doentes assistirem enquanto eles faziam essa merda toda. E quando eu falo gravaram, pessoal, eu não tô falando como suposição, não. Eu tô falando como fato. Vocês devem lembrar, 7 de outubro de 2023, vários terroristas do Hamas invadiram Israel, mataram pessoas inocentes, filmaram e transmitiram isso ao vivo. E aí me vem o tripa seca do Chapolin e vem passar pano pra grupo terrorista durante debate. Tu foi demitido da Jovem Pan por um gesto considerado nazista. Explica pra nós o que tu fez ali. Aquilo ali foi um gesto nazista mesmo ou o que foi Eu aquilo? dei um tchau, rapaz. Eu vou responder de maneira bem clara. 5 minutos, André. Eu fiz um programa de que eu falei 20 minutos contra o nazismo, contra a opinião do Monark, de que ele queria, em princípio, pela liberdade absoluta, como tem nos Estados Unidos o Nazi Party, fazer um partido nazista em nome da liberdade, inclusive no Brasil. Eu falei, não, você não pode fazer um partido nazista que quer matar a pessoa. E aí, eventualmente, eu falei dos horrores do nazismo, como eu falei dos horrores do comunismo aqui, eu dei um tchau. E aí a turma lacradora, a turma canceladora de esquerda, a sua turma, resolveu printar uma imagem que eu fiz um tchau que eu fazia frequentemente nos programas que eu fazia, e me taxaram de nazista. Inclusive, na época que o Adrilles trabalhava no programa da Jovem Pan, ele compilou quase todos os tchauz que ele dava nos programas para provar que ele sempre dava tchau dessa forma. Ele dava um tchau mais justinho da cabeça dele, porque ele sabia que o corte da câmera não iria permitir que o tchau dele aparecesse se ele desse um tchau mais aberto. Isso é prova de como a justiça brasileira, o Ministério Público brasileiro é aparelhado de gente, de procuradores que veem um programa em que meia hora o sujeito fala contra o nazismo e dá um tchau e vira nazista. E ele tá dando um sorrisinho, Essa é a pergunta mais vagabundo. estúpida que eu já escutei na vida. Eu perguntei da questão do gesto, porque é sempre assim. É sempre um tchau, é uma coisinha, né? Aí a gente viu o Steve Bannon fazendo, a gente viu o Elon Musk fazendo, o Adrilles fazendo, mas nunca é. Mas beleza, nunca é. Né? Nunca é um apito de cachorro, nunca é um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas, nunca é. Essas coisas quais, rapaz? Você viu o que ele falou, né? Essas coisas. Um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas. Essas coisas o quê? Ele insinuou que o Elon Musk, que o Adrilles teriam feito um gesto nazi. O que seria compactuar com essas coisas? Fala pra mim. Será que ele é homem pra falar? Não. Ah, e pra você que não quer ficar igual um mendigo virtual, achando que o Estado tem que prover dinheiro pra você, achando que o Estado tem que te dar migalhas e ficar dependendo desses merdas que estão quebrando o Brasil, agora você tem uma solução pra poder mudar a sua vida financeira, conseguir fazer uma renda extra de casa de forma correta, de forma digna e de forma honesta. Olha só quanto que eu fiz esse final de semana trabalhando do conforto da minha casa. Olha só, no sábado eu fiz R$ 1.408. No domingo, que normalmente o pessoal quer ficar vendo jogo, quer ficar no sofá vendo televisão, olha só quanto é que eu fiz da minha casa. R$ 2.105. E talvez você esteja falando nesse momento, ah, Daniel, mas você conseguiu fazer esse valor porque você já tem muito seguidor, você é famoso. Não.
Essa conta aqui da Hotmart, ela não é vinculada com o meu canal. Esses valores aqui, qualquer pessoa, seja anônima, seja uma pessoa que não sabe mexer com a internet, consegue fazer. E você pode fazer esses valores aqui da sua casa. E para poder te provar isso, olha só o resultado de pessoas que não são famosas e que também não sabem mexer com a internet. Olha quanto que o Eduardo faturou esse mês aqui, ó, aplicando o meu método FSA, dando um Ctrl+C, Ctrl+V da casa dele. R$ 7.839. O William era técnico em informática. Olha só quanto que ele fez em 7 dias. R$ 2.225. O Franklin era motoboy. Olha só quanto que ele fez esse mês. R$ 10.000. Eu já mandei a plaquinha de R$ 10.000 para ele poder comemorar junto com a família dele. O Arthur era atendente de loja. Olha só quanto que ele fez em 7 dias. R$ 3.123. Todas essas pessoas aqui são anônimas, não têm seguidores e não são famosas. Você também pode fazer esses valores com esse meu método FSA. É só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A parte difícil eu já fiz para você. Se interessou em saber mais? Quer saber como que você pode aplicar esse método que eu desenvolvi aí da sua casa? Faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição. Você vai vir para o meu WhatsApp particular. Eu vou falar com você particularmente. Vou te dar 3 aulas gratuitas onde você vai aprender tudo sobre o meu método FSA, vou tirar todas as suas dúvidas e eu vou te explicar como que o meu sistema vai mudar a sua vida financeira a partir de hoje. Agora, é claro, para isso tudo acontecer, todas essas mudanças acontecerem na sua vida, você precisa dar o primeiro passo, que é clicar no primeiro link de descrição para poder vir falar comigo. Já tem economistas falando que em breve não vai ter mais aposentadoria, é capaz das pessoas não conseguirem se aposentar mais. Não fique dependendo disso. Clica no primeiro link de descrição que eu posso te ajudar. Eu tô aqui estendendo a minha mão para poder te dar essa força e mudar a sua vida financeira. Me dá um crédito de confiança que eu posso te ajudar. Clica agora e vem falar comigo. Nunca é um apito de cachorro, nunca é um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas, nunca é. Essas coisas quais, rapaz? Peraí. Não, peraí. Não. Essas coisas quais? Tá falando que eu sou nazista? Mas aí você pode falar no seu tempo. Ah, não, aí não, tá. Isso não é debate. Isso é ofensa. Vai lá. Não, porque é chato. Porque aí não, é chato não, você tá me chamando de nazista, o que eu defendo? O cara, de maneira baixa e covarde, quer deixar subentendido pro público que o cara é nazi e o cara não pode se sentir incomodado, não pode ficar puto com a situação, e ele ainda acha chato ser interrompido. E você viu que o barril do Chaves, o rapaz aqui atrás, né, o que parece uma Uno de pé, também ficou tristinho, ficou injuriado. Não, mas fala no teu tempo, Adriano. Todo mundo elogiando a conversa. Tá sendo ofensivo. Tá sendo ofensivo. No seu tempo. Se serviu o chapéu, o problema não é meu. Cara, não me ofenda. O cara, de maneira baixa, deixa subentendido, insinua o negócio e aí depois fala: se o chapéu serviu, não posso fazer nada. Isso que eu chamo de tremendo covarde, né? Não consegue falar. Ele deixa subentendido, aí depois fica só: não, se a carapuça serviu. O debate tá de nível. Você tá falando que coisa que eu defendo? Nazismo? Você é louco? Continua aí. Depois eu falo. Vai lá. Eu vou continuar falando o que eu tô falando. Nunca é. Ele só insinua. Nunca é. Então, assim, eu não sei se não dá pra saber, né? Porque afinal de contas foi só um tchauzinho. Só insinua. Mas não é estranho, gente, que sempre dialoga com isso, sempre cai nessa situação. E é sempre aqueles que defendem o mesmo tipo de política. Então, assim, eu peço pra você pensar aí. Mesmo tipo de política, meu amigão. Quem defende o autoritarismo é quem defende o comunismo. Vai ver como que é o autoritarismo em Cuba, que é comunista. Vai ver como que é o autoritarismo na Coreia do Norte, que é comunista. Vai ver como que é o autoritarismo na Venezuela, que é comunista. As pessoas morrem por criticar o ditador, por falar o que eles não querem que fale. A prova que vocês, comunistas, são autoritários é a sua ida com a sua Branca de Neve num podcast falando que vocês defendem o quê? A tomada armada do Estado, que é bem contraditório, né? A sua Branca de Neve parece que não tem um calo na mão, vai pegar em arma pra poder fazer alguma coisa? Você pegaria em arma pra poder fazer alguma coisa? Pegaria! Tem coragem de pegar no ferro? Vi que o Adriles ficou nervoso quando eu toquei nesse assunto, né? Ele fica nervoso, enfim, deve provocar algum desconforto no Adriles. Calma, Adriles. Você pode responder no seu tempo. Fica calmo. Não precisa ficar nervoso, eu tô tranquilo. Engraçado que o Mendigo Virtual tá falando que o Adriles está nervoso. É óbvio, ele está acusando o cara de ser um criminoso. Mas quando você chama o Mendigo Virtual de Mendigo Virtual, aí que ele fica putinho. E você não tá acusando ele de nada. É engraçado isso, né? Aqui, né? Então acho que você deve ficar tranquilo também. Extermínio de negros, extermínio de deficientes, uma raça ariana. Ou seja, uma coisa essencialmente racialista. Quem faz uma política antissemita hoje é gente, inclusive, que vem nesse programa, como o Breno Altman, entendeu? Um sujeito
entre várias outras pessoas, entre o governo federal, que faz uma política antissemita contra Israel, que tenta se defender de um grupo de extermínio terrorista que degola bebês, que mata crianças, que mata filhos na frente dos pais, como o Hamas. Isso que o Adrilles está falando tem vídeo, tá? Tem vídeo. E mesmo assim, o mendigo virtual está negando que tem. Pra você ver o quanto canalha é esse cidadão. Eu já vi muita gente de esquerda relativizando os crimes do Hamas, inclusive na Paulista, e eu tenho um projeto de lei para prender essa gente sórdida. Isso é um tipo de neonazismo. Isso é um tipo de antissemitismo. Você tem no governo federal um homem que escreveu um livro com uma barata em cima do símbolo sionista. Um homem que comparou as fezes de uma mulher estuprada a ela, chamou-a de ratazana, que foi abraçado na secretaria, no Ministério, aliás, de Direitos Humanos do governo Lula. Você teve o Zé Genuíno, um petista de carteirinha, que foi condenado como mensaleiro, que mandava fazer boicote a mercados e empresas de judeus, coisas que os nazistas fizeram. Isso não tem problema, eles passam pano Eu pra isso. nunca fiz, na minha vida, uma declaração que não fosse humanista, que fosse racista. Nunca fiz uma declaração que chegasse perto da monstruosidade que é o nazismo, como você desavergonhadamente insinuou que eu fazia. Então, o que a esquerda faz, o que você fez aqui agora, é tradução viva do que a esquerda faz. Isso é um vagabundo. Ela chama as pessoas de fascistas, chama as pessoas de nazistas, e as pessoas, entre aspas, de direita, pela livre expressão, não fazem nada, não processam. Eu tô ficando saco cheio desse tipo de coisa. Engraçado que ele acusa o Adrilles de ser autoritário, de ser nazi, mas ele e o amiguinho dele que defendem a tomada do Estado através de armas. E o engraçado também é que o Ministério Público não investiga isso. Não tem polícia pra poder investigar isso. Essa galera tem grupinho. Essa galera defende esse tipo de coisa. Matar pessoas pra poder tomar Estado. Eles não são investigados de nada? Porque uma coisa é você debater de maneira liberal. Outra coisa é você ofender a pessoa chamando-a de nazista. Eles fazem isso. E quem faz isso é uma projeção espelhada, praticamente. Uma projeção espelhada. Freud dizia, você joga nos outros aquilo que você faz. O Lenin repetiu esse mantra como se fosse uma apologia. Xingue os outros dos crimes que você faz. Mentira. Quem faz uma política antissemita, neonazista, é a esquerda brasileira e no mundo inteiro. Que joga pedra em Israel, que é o único país democrático, o único país pacifista, que tem movimentos progressistas, inclusive como a pauta de LGBT lá, e LGBT é tratado como terrorista, em todos os níveis, pela população da Palestina, infelizmente, pela população do Hamas. Ou seja, esse tipo de política inclusiva e humana e solidária é feita hoje pela direita liberal conservadora, da qual eu me orgulho em fazer parte. É como o Adrilles falou. Vai lá, mendigo virtual. Vai lá defender a sua classe LGBT na Palestina, do lado do Hamas. Vai lá defender. Você não tá falando que eles são pessoas boas, que não são autoritários? Você não defende isso? Vai lá e levanta a bandeira e começa a sacudir pra você ver o que acontece. E morreu. Esse tipo de política antissemita que se assemelha ao antissemitismo nazista que matou 6 milhões de judeus é coisa de gente, de Breno Altman, de você e do governo federal, que é publicamente chamado de antissemita. Você se ofendeu, porque eu não... Primeiro, o tipo de coisa que eu tava falando... falando... As coisas que eu falo que eu defendo e que eventualmente me levavam a essa interpretação. Zera aí, Robertinho, zera aí. Vamos lá, volta de novo. Não, eu quero que zere meu tempo, por favor. Zera aí, Robertinho, zera aí. O cara é mendigo virtual até no tempo do debate. Ele tá indignado. E a caixa d'água de pé lá fica concordando com ele, né? É amiguinho, ó. É amiguinho. Comunista também. Tá bem alimentado, né? Vai pra Coreia do Norte pra ver se você vai estar bem alimentado assim ou caixa d'água de pé. Você vê, né? O modo operante é sempre o mesmo, cara. É incrível. O mendigo virtual xingou minha mãe, me xingou, fez vídeo falando um monte de merda de mim. E aí, quando eu fiz um vídeo retribuindo todo o amor que ele deu pra mim, aí ele falou que eu sou racista, que vocês são racistas. É um cretino, velho. O tipo de coisa que eu tava falando era o tipo de política de direita. Eu não falei em nazismo. Quem falou em nazismo foi você. Se o chapéu serviu, o problema é teu. Eu te fiz uma pergunta sobre o gesto. Rapaz, não é brincadeira não. O cara, ele é covarde demais. Olha o que ele falou, velho. Um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas. Você insinuou que o cara tava defendendo o quê? Você acabou de falar. Você ensinou o quê? Não tem coragem de falar, né? Pra ver o que você ia me dizer, tá? Na verdade, o tipo de coisa que eu digo que você defende é a linha da direita. Não existe. Se você pegar qualquer estudo, qualquer dicionário sociológico, a extrema-direita, tá?
a extrema... A linha que você defende, você é liberal, conservador, é disso que eu tava É falando. nazista, isso? Tá? Isso aí, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, gente. tá? Não, mas Vai lá. Você não fez uma pergunta, você insinuou. Só que você é covarde. Você não consegue terminar, né, o que você acabou de falar. É que Tem vira uma tempo pra bagunça. perguntar, Né? Vira uma bagunça, é. vira uma Eu tô fazendo uma bagunça. pergunta Ô, pontual. Bertinho, controla aí, velho. Então vai lá, Eu responde. tô controlando aqui, o meu convidado aqui, o Humberto, tá respeitando o tempo aí. A Kombi de pé lá atrás ficou estressada, né? Não pode falar nada no debate. O debate é pra isso mesmo, meu querido. É pra um falar e o outro rebater. E outra, você não tá sendo justo no debate, não. Porque o seu convidado, como você acabou de falar, está acusando o outro debatedor de ser um criminoso. Eu considero, né? Quem é nazi é criminoso. Está acusando. E você não tá falando nada. Eu não Você tem que fala um conversar monte de com a bobagem, gente né? Tá falando aqui, pra ué. ele. falar, É pra deixar no tempo, Faz no no teu tempo, tempo. no tipo de tempo. interrupção, às vezes é normal. Qual tipo de política Não, mas aí... conservadora se assemelha ao Mas aí nazismo? você quebra o raciocínio, mas- você quebra o Não, raciocínio. rígido, mas vai lá. Ah, Então, quebra. o negócio Tenta fluir fazer- bem. Tenta fazer o seguinte, quando Pergunta você tiver um pontual, você marca Anota ela aí, no papel e você pergunta você vai ter depois. depois. Ah, mas depois a Entendeu? gente se pega. Ah, vai a merda, velho. Vai a merda. Se o Adrilles tivesse chamando esse rapaz aqui, que faz cosplay de morador de rua, de mendigo virtual, você pode ter certeza que esse cidadão aqui, esse magrinho aqui, que parece uma scanner de pé, estaria falando, não vamos ofender o amiguinho, não vamos falar disso do amiguinho. Aí, como é o convidado dele que está ofendendo o outro, não, pô, vamos falar na moral aí pro debate ficar legal. Ah, vai a merda, velho. Vai lá, meu filho. Pode Então, ser. beleza. Só pra gente tentar Mas você seguir pode e pelo menos concluir. começar respondendo qual que é o tipo de política conservadora que se assemelha a nazismo? É o que você me insinuou que eu faço. Então, Vai lá. zero tempo do Zero professor. tempo. Zero Zero tempo, tempo, zero. Por que o Zero pro mendigo nazismo é virtual, considerado zero. um regime de extrema-direita? E é disso que eu tô falando. O nazismo jamais questionou a propriedade privada. Que de extrema direita? O próprio partido do Hitler era Partido dos Trabalhadores. Se assemelha a algum partido brasileiro? Meu querido, as pessoas que eram escravizadas no nazismo não tinham propriedade privada. Como que eles não questionavam? Os judeus passaram a não ter nada. Não tinham nada. Como que lá eles defendiam propriedade privada? Defendiam a propriedade privada deles, né? Dos outros, não. Porra, para de falar merda. É disso que eu tô falando. Se você pegar qualquer Mentiroso, cara, texto mentiroso. que elabore sobre o nazismo, sobre o fascismo, sobre a extrema-direita, vai falar isso. Que, na verdade, nazifascismo são doutrinas de extrema-direita. Então, o que é o nazifascismo? O nazifascismo é a direita levada às suas últimas consequências. No seu rabo. Eu tava falando da defesa de políticas de direita. É disso que eu tô falando, Adrilles. Olha só do que você tava falando, meu querido, que você não consegue desengasgar, tá presinho aqui na sua gargantinha, olha só. Um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas. Foi isso aqui que você falou que você não tá com coragem de repetir e terminar a frase. Você não tem condições de defender o que Israel faz. Israel hoje é um estado indefensável, até mesmo do ponto de vista dos judeus. Porra, indefensável. Os caras estão se defendendo de um ataque covarde de terroristas que tiraram a vida de bebês, tiraram a vida de mulheres, tiraram a vida de idosos, estupraram mulheres e tudo isso transmitido ao vivo para alguns idiotas assistirem. E aí Israel se defender é indefensável. Vai tomar no... Até mesmo para os próprios judeus. Hoje o que tá Meu Deus fazendo do céu, elevar o antissemitismo no mundo é justamente a postura de Israel, que gera ódio nas pessoas. Realmente, né? Se defender de um ataque covarde deve deixar as pessoas com muito ódio. Pessoas desavisadas que podem acabar caindo em mitos contra os judeus, Meu Deus. mitos antissemitas. Até porque, Adrilles, os palestinos também são semitas. Mas ninguém tá falando dos palestinos. Inclusive, os palestinos estão sendo reféns, estão sendo usados de reféns pelo Hamas dentro da Palestina. Eles estão sendo usados como escudo humano. Eles não podem sair da Palestina, porque senão eles são mortos. E você, meu querido, está passando pano pra isso. Nós também estamos falando de um povo semita. A gente está falando de um etno-estado que faz uma segregação racial e que hoje promove um genocídio. Porra. É indefensável o que Israel faz. E o que o Hamas fez, mendigo virtual? É certo? Eles estão com reféns lá, até agora. Isso é certo? Porque você tá passando pano, né? O errado é o que Israel está fazendo, se defendendo de um ataque covarde. É isso? Tem que ser muito lixo humano pra defender uma merda dessa, velho. É absolutamente indefensável, sob o pretexto do Hamas. Sabe quem é que apoiou pro Hamas chegar ao poder, Adrilles?
O próprio Estado de Israel. O cara é muito baixo mesmo, né? Em 1970, quando o Hamas ainda era um grupo social embrionário, ninguém tinha noção do que esses caras iriam se tornar. Muito menos Israel. Aí o cara fala como se Israel tivesse apoiado isso. Aonde que Israel apoiou? E agora, que todo mundo sabe quem é esse grupo, o que que eles fazem, o que que eles querem, Israel tá lá, combatendo eles. E você tá fazendo o quê? Você tá defendendo, tá passando pano. Nada melhor do que a gente ver as ações no presente pra gente poder julgar quem é quem, né? Porque a oposição que se tinha em Israel, aliás, na Palestina, foi, inclusive, massacrada pelo Estado de Israel, e depois eles vão lá e assassinaram um dos líderes do Hamas pra transformar um cara num líder. É isso que aconteceu, porque o que se tinha antes na Palestina era um Estado que queria negociar. Israel nunca quis negociar, Adriles. A negociação que ele tá falando, vamos matar todos vocês, abaixem as armas. Tá negociado? É isso, cara. É esse tipo de negociação que queriam fazer com Israel. Você aceitaria isso? Israel quer tomar tudo. Sabe qual é o último plano agora de Israel? Qual que é? Simplesmente deslocar toda a população da faixa de Gaza. Meu Deus. É isso que você tá defendendo, Adriles. Engraçado que quem não tá deixando chegar mantimentos, ajuda, medicamento lá pra poder ajudar todo esse povo que está refém do Hamas, sabe quem é? É o próprio Hamas. Mas pro garotão, o problema é Israel. Aí depois você fica nervoso quando a gente te faz uma indagação sobre aquele gesto que as pessoas que não são nazistas têm Insinuação. essa mania de fazer. Diferente. Inclusive, a própria Conib também se manifestou em relação ao que você falou. Então você tem que explicar pra eles. Você ficou muito nervoso aqui, tomou ar e me ameaçou até de processo, né? Mas fique calma, deles. Eu não tô afirmando nada. Eu tô apenas colocando aqui algumas dúvidas nas pessoas que estão nos assistindo. Porque sempre termina do mesmo jeito. Sempre termina da mesma forma. Eu nunca fiz nada, nunca é nada, mas as coisas vão se repetindo. O cara, há 2 minutos atrás, falou que não fez insinuação nenhuma em cima do Adriles. Aí agora ele vai e faz de novo a mesma insinuação. 2 minutos. Quando você criminaliza um tchau e você passa pano para crimes de guerra, para crimes de tortura. Para terroristas. De terror. Terroristas. Israel deu 12 ofertas para a criação de um Estado palestino. Mas disso ele não fala. Todos os grupos terroristas, entre eles o Hamas, o Estado palestino, o Estado Islâmico, aliás, o Hezbollah, negaram essas ofertas porque todos eles queriam não só pegar toda Israel e varrer Israel do mapa. Se hoje Israel abaixar as armas, eles são um povo exterminado. Se o outro lado abaixar as armas, haverá paz. Qual lado que tá errado, hein? Qual lado que não quer ceder? Qual lado que não quer deixar o outro povo sobreviver? Se Israel, se esses grupos terroristas depusessem as armas, haveria paz. E um Estado palestino seria criado em conjunção com Israel e os demais estados palestinos. Se Israel depusesse as armas, seria eliminado, arruinado, destruído. A população judaica destruída. Isso está na ementa de qualquer um desses grupos terroristas que eu citei aqui. Isso ele não fala. River to the sea, Palestina will be free. Todo mundo sabe o que quer dizer isso. Do rio ao mar, que é o Estado de Israel, que vai do rio tal. A Palestina será livre, ou seja, Israel teria que sumir do mapa para haver a paz entre os povos islâmicos aduaneiros naquela região. Ou seja, isso tudo corroborado por pessoas que deliberadamente matam civis. O último ataque civil ao Estado de Israel, feito pelo Hamas, eu volto a dizer, as imagens estão atrozes. Pessoas foram mortas, mães foram mortas na frente de filhos, pessoas foram estupradas, bebês foram degolados, uma coisa assim. Isso aqui que o Adriles está falando tem documentário, tá? Não é, o Adriles não tá tirando isso do rabo dele, não. Existe, tem imagens, tem vídeos. Só que, ó, esse pessoal aqui, comunista, nega isso, na cara de pau. E na própria ONU, terroristas do Hamas falavam e bradavam, gritando que tinham matado, entre aspas, judeus. Uma coisa pavorosa. Você me condena por um tchau, eu que faço uma defesa inclemente de Israel há décadas, há anos. É isso que é capcioso da sua parte. Esse pessoal é lixo, pô, é lixo. Vocês projetam os crimes que vocês endossam os outros. A questão que se coloca é muito simples. Israel é um Estado livre que nunca deliberadamente quis matar ninguém. Israel, numa guerra, ela se defende. O Estado de Israel, ele se defende essencialmente de terroristas. Já deu tempo? De terroristas que eventualmente tentam massacrar o Estado de Israel. Se inocentes morrem, depois vocês tiram. Se inocentes morrem, é porque, infelizmente, numa guerra, inocentes vão morrer.
o Hamas deixa as suas células terroristas ao lado de escolas, ao lado de instituições familiares, assim como em Berlim, por exemplo, inocentes e civis morreram na guerra contra os nazistas, infelizmente, inocentes morrem lá na faixa de Gaza por culpa dos terroristas do Hamas que dominaram a região. Como aquele ditado, os canalhas também envelhecem. Tem outro ditado, os canalhas também vão em podcast. E você vê, né, em nenhum momento o mendigo virtual defendeu os reféns que estão em posse do Hamas, inclusive o povo palestino, porque é muito fácil você falar assim, Israel está atacando casa de civis, está atacando escola, está atacando hospital. Sabe o que esses cretinos, esses terroristas fazem? Eles entram nas casas dos civis, atiram nas tropas israelenses e quando as tropas vão revidar, se proteger, o que eles fazem? Acabam atirando numa casa de um civil. Às vezes nem sabem que estão atirando na casa de um civil. Por quê? Porque o terrorista entra na casa do cara, obriga o cara a sair de perto, atira, deixa o cara lá e vai embora. Aí quando o outro exército está exercendo a sua defesa, aí o que eles falam? Olha aí, ó, ONU, organizações, Israel está atacando casa de civis. Enquanto esses cretinos entram em escolas, guardam armamento em escolas, atiram de dentro de escolas, atiram de dentro de hospitais, da casa de pessoas inocentes, e essas pessoas pagam. Por quê? Porque elas não podem sair de lá. Porque eles usam essas pessoas como escudo humano para poder se proteger. Porque eles sabem que as tropas vão ter muito mais cuidado para não matar inocentes. Mas isso esses cretinos aqui não falam. Eles ficam quietinhos, tá tudo bem, não tem problema, deixa fazer refém, deixa os caras matarem, não tem problema, né? Aí o problema é Israel se defendendo. O culpado é sempre quem tá tentando se defender. Já percebeu? Ele em nenhum momento falou do Hamas roubando caminhões de alimento, mantimentos, medicamentos. Em nenhum momento ele falou. Quando Israel manda caminhões de alimento, de medicamento para as pessoas que estão passando dificuldade dentro da Palestina, o Hamas rouba. Só que eles não falam nada. Sabe o que eu penso a respeito disso? Infelizmente, pessoal, tem pessoas que não tem jeito você mostrar a realidade. Você vai mostrar a realidade, você vai provar com vídeos, com fatos, com documentos, e essas pessoas vão continuar defendendo o errado. Tem pessoas que a alma delas estão tão corrompidas pelo mal que você pode provar que não adianta. Elas gostam de ver a destruição, elas gostam de ver pessoas sofrendo, elas se alimentam desse caos. Mas a gente tem que continuar levando a verdade, falando a verdade aqui para poder salvar almas de pessoas que não foram corroídas a esse ponto, para que essas pessoas acordem e enxerguem o que está acontecendo de verdade. Para essas pessoas que já normalizaram esse caos todo, a gente chama no latim de pessoas irremissíveis, que são pessoas que não têm mais perdão. Essas almas serão herdadas pela coisa ruim, pelo capiroto. Você entendeu o que eu falei? Você acha realmente que uma alma dessa, que passa pano e que defende terroristas que tiram a vida de bebês, degolam bebês, é que eu não posso colocar o vídeo aqui pra vocês, porque vocês sabem que é capaz até do canal cair, mas existe vídeo, existe documentário, eu já vi esses vídeos. É aterrorizante. E os caras ainda continuam passando pano. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa coisa horripilante que esses... Posso nem chamar de ser humano. Que essas coisas defendem. Comenta aqui embaixo. Deixe seu like. Confere se você está inscrito no canal. Me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. E para você que não aguenta mais viver escárnio desse governo, viver a crise que estamos vivendo, viver a crise que ainda tem o prenúncio de chegar, que vai piorar muito mais, clica no primeiro link da descrição. Com o meu método FSA, Ctrl+C, Ctrl+V, você pode mudar de vida trabalhando do conforto da sua casa, sem precisar aturar patrão chato, sem precisar pegar condução horrível, com 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar do trabalho. Você pode sim mudar de vida. Assim como eu mudei, como eu mostrei para você aqui a minha conta aberta, mostrei para você coisa que eu não faço para ninguém, você pode mudar de vida. E assim como eu mostrei vários outros exemplos de pessoas que estão mudando de vida. Pessoas que não são famosas, não mexem com a internet, que não tem contas com milhares e milhares de seguidores. Agora, você pode mudar esse jogo aí da sua casa. Clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp. Eu vou te dar 3 aulas gratuitas te explicando como é que funciona o meu sistema FSA, que tem mudado vidas e pode mudar a sua vida. E vou te explicar como que você pode fazer para poder começar a mudar de vida ainda hoje. Clica agora, porque as vagas podem acabar essa semana. Então clica aí e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.